Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que está acompanhando esse culto, quero deixar uma palavra para você nessa noite. Nós queremos adorar o Senhor, nós estamos aqui para exaltar o nome daquele que vive e que reina eternamente. Queria compartilhar um texto da palavra de Deus que está em Isaías, no capítulo 41, no verso 10. Essa é uma palavra de Deus para você. Não temas, isso é Deus falando para você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É a esse Deus que nós vamos exaltar nesse dia. É esse Deus que nós vamos invocar nesse lugar. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé, colocar a mão no seu coração. Vamos invocar a presença do nosso amado, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Nós bendizemos o Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor é bom. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos sustenta com as suas mãos. Nós estamos guardados pelo Senhor. A nossa vida está guardada no Senhor. Nós não precisamos temer, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos sustenta nas suas mãos. Por isso nós invocamos o teu nome, nós exaltamos e bendizemos o teu nome e declaramos que esse culto será poderoso, será marcado pela presença de Deus, e nós estaremos aqui envolvidos com o Senhor para adorar, para buscar e para exaltar o nome do Senhor. Se você crê nisso, diga amém na sua casa. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor nessa noite, amém? Aleluia. Louvamos a Ele, te exaltamos, Senhor, nessa noite. Te convido nessa hora a cantar, a louvar ao Senhor, a expressar todo o amor que você sente por Ele. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Entregue sua vida a Ele. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser, e nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Você que está aí na sua casa nesse momento, levante suas mãos ao Senhor. Entregue tudo a Ele nesse momento. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei se você teve uma semana difícil. Mas eu sei que você é um adorador. Nós somos adoradores do Senhor. E nós adoramos o Senhor, independente das circunstâncias. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, simplesmente pelo que Ele é. E nessa hora nós te louvamos, Senhor, e dizemos que toda honra, que toda glória a Ti, que Tu tem todo o poder, que Tu és santo, santo, e nós Te adoramos com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, que Tu és o Senhor da nossa vida. Aleluia. Diga comigo: a honra, a glória ao Senhor. Levante suas mãos e diga: a honra, a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força, o poder ao Rei, meu Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. De novo, mais uma vez. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A Ti, Jesus. Aleluia. Nesse mesmo Espírito, querido, nós estamos hoje exaltando o nome dEle. Nós cantamos que a Ele é digno toda a honra, toda a glória. E esse Deus, Ele é um Espírito que é verdadeiro, que é fiel. Você vai declarar essa canção conosco com toda a intensidade do seu coração. Se você está do lado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, segure na mão deles aí, na sua casa, você e a sua família. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga assim: Rei dos Reis e Senhor, te
entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare: em espírito, em verdade, te adoramos. Cante forte, cante forte. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Levante suas mãos aos céus e diga: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tendo louvor. Nós queremos ministrar aqui, Senhor, todo o nosso louvor a Ti. Porque Tu és santo, porque Tu és santo. Feche os seus olhos, querido. O nosso Deus, que é onipresente, assim como Ele se manifesta aqui no nosso meio, em poucas pessoas, Ele se manifesta aí na sua casa. Tu és um Deus poderoso, Deus. E nós queremos ser cheios, cheios de Ti. Aleluia. Declare essa canção conosco. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Pode manifestar a glória do Senhor aí. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Tu és digno, Tu és digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Cante a Ele, cante a Ele. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido, está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos declarar maravilhado, extasiado. Aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Santo, diga isso. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Levante sua voz e diga: Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é plenitude de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Poder e glória, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aleluia.
casa onde você está, dê um grito de júbilo ao Senhor. Grite aleluia, grite glória a Deus. Que a sua voz seja ouvida no mundo espiritual nessa noite. Nós queremos adorar aquele que é digno, aquele que é poderoso, o Senhor dos senhores. Digno és, Senhor, porque fostes morto e nos compraste para o Senhor. Nós cremos que o Senhor um dia voltará, não tarda a sua volta, e como igreja nós ansiamos pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor na sua casa, dizer aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, queria orar por você nesse momento, aproveitar esse tempo que nós estamos na nossa casa. Você está com a sua família, você está com a sua esposa, com seus filhos. Esse é o momento propício de você orar com a sua família, de você abençoar a sua família, de você declarar que a sua família é guardada, de que a sua família é bendita, de que o Senhor tem zelado por você. Mas principalmente eu quero orar para que o seu coração nesse dia seja guardado, para que o seu coração permaneça fervoroso, para que você permaneça sedento pelo Senhor. Queria que você levantasse as suas mãos, coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado, sobre o seu filho, sobre a sua esposa. Declare isso, declare que o coração dela permanece firme no Senhor. Pega as suas vozes. Senhor, nessa hora nós queremos orar. Eu oro pelas famílias da igreja. Eu oro, Deus, para que o coração de cada membro das famílias dessa igreja possa estar guardados no Senhor, e o coração deles possa ser como um coração que anseia pela volta, anseia pela presença de Deus. Senhor, nós abençoamos as famílias, declaramos que as famílias são guardadas, são livres de todo mal. Eu declaro que a presença de Deus está permeando toda a casa dos nossos irmãos. A presença do Senhor está sendo manifestada enquanto eles estão assistindo a esse culto. O Senhor está ministrando o coração deles, ó Pai. Nós liberamos bênção do Senhor, presença de Deus sobre cada família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queria fazer mais uma oração, orar para aquelas pessoas que talvez estão assistindo. Você tem um familiar, ou você mesmo está sentindo alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo. Eu quero declarar na sua vida que quando você fizer essa oração, o Senhor vai curar você. O Senhor já tem curado você. Você precisa apenas se apropriar dessa cura. Estenda a sua mão sobre essa pessoa que talvez está do seu lado, ou mencione o nome dessa pessoa que está com alguma enfermidade. As palavras que saírem da sua boca serão como poder. Senhor, nós oramos essa noite por cada pessoa que está enferma, ou cada familiar dessas pessoas que elas conhecem que sejam enfermas. Nós cremos que o Senhor é Jeová Rafá. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. Por isso, Deus, nós liberamos essa hora cura, milagre da parte de Deus. Declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa. Nós liberamos, ó Deus, em o nome de Jesus, porque nós cremos que no Teu nome há poder, e é o Teu nome que nós declaramos. Por isso nós liberamos cura, declaramos cura. Seja curado agora, enquanto você está ouvindo essa oração, enquanto você está orando, receba a cura, receba o toque de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Se você está na sua casa, você diga amém, com toda a força do seu coração. Aleluia, glória a Deus, há poder de Deus, amém? Quando nós confessamos, quando nós oramos, amém? Queria apenas compartilhar um breve texto da palavra, para nós falarmos a respeito do dízimo, das ofertas, e falar para os irmãos que a conta da igreja está disponível. Você pode depositar o seu dízimo, depositar a sua oferta. Mas eu quero deixar um texto para você aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Você sabe, eu quero compartilhar esse texto com você. Esse texto está dizendo que tudo começa no coração. Quando o nosso coração é grato ao Senhor, quando nós temos gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito na nossa vida, a resposta da nossa vida vai ser uma oferta, não com tristeza, não porque eu tenho que dar, não porque estou precisando de algo e eu vou dar uma oferta, não, mas você dá
com alegria. E você sabe, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu quero dizer algo para você, que você não deixe de ofertar, você não deixe de devolver o seu dízimo, que haja alegria no seu coração. Eu tenho falado para algumas pessoas, eu quero também falar para você, mesmo nesse tempo de dificuldade, o seu coração precisa estar no Senhor. Se você crê, todas as provisões necessárias na sua vida, o Senhor já tem liberado na sua vida. Você está precisando de um emprego? Deus vai te dar. Você está precisando de algo financeiramente na sua vida? Deus vai te dar. O milagre está na sua boca. Você precisa apenas declarar, eu creio. E você precisa colocar em prática. Você precisa semear. Eu queria desafiar você. Pegue aí a sua oferta. Você tem separado algo para entregar diante do Senhor. Talvez durante a semana você vai poder entregar para o seu líder. Você pode entregar diretamente na igreja. Ou você pode entregar para o pastor. Mas eu quero que você faça isso. Isso é um ato de fé. Nós semeamos. Sabemos que o Senhor é o Deus que nos dá a colheita. Amém? Nós queremos que a provisão do Senhor tenha sido liberada sobre a nossa vida. Então levante a sua oferta. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, na vida financeira. Pai, abençoa essa oferta que Ele está separando nessa hora. Declaramos que essa oferta é abençoada porque o Senhor já tem abençoado a vida de cada um. Nós não ofertamos para ser abençoado. Nós ofertamos porque nós já somos abençoados. Nós já temos sido grandemente abençoados. Por isso eu declaro, Deus, que cada um dos meus irmãos irão prosperar na sua vida financeira, no seu negócio, no seu trabalho. O Senhor é o Deus que tem olhado pela vida de cada um. Por isso nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Aleluia. Então que Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha seu coração nesse dia, nesse culto de celebração ao Senhor. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui compartilhando da palavra de Deus, da vida de Deus, através da internet. E para nós é uma alegria imensa podermos servir aos irmãos e saber que os irmãos estão daí com o coração sedento, faminto, recebendo da parte do Senhor. Deus tem providenciado para que nós, através da igreja, através do ministério, através da vida dos irmãos, muitas pessoas que não estavam cultuando a Deus, congregando nos prédios da igreja, estão hoje conectados, participando conosco. Muitas pessoas têm testemunhado, irmãos que estavam desviados da igreja, não de Deus. E com essa possibilidade de tantas lives, tantos cultos, eles estão hoje sendo renovados. Isso é um motivo de grande alegria. Como nós compartilhamos na semana passada, o próprio Deus nos permitiu essa oportunidade de criarmos todo esse sistema. Eu falo que não foi fácil para nós montar essa estrutura para podermos transmitir os nossos cultos. Mas Deus levantou irmãos capacitados, irmãos que têm coração, para que nós pudéssemos estar aqui a cada domingo, ministrando, celebrando, da mesma maneira que nós celebramos no prédio quando estamos reunidos. Nós temos a certeza de que o Senhor vai abrir novamente a porta para que nós possamos congregar. Sabemos que há uma unção de Deus sobre a vida da igreja. Esteja ela onde estiver, espalhada na cidade, na nossa nação, esteja congregando. Mas há uma diferença na unção que você recebe hoje, aí na sua casa, participando desse culto, celebrando ao Senhor, louvando, adorando, através da internet. Há algo mais poderoso quando nós estamos unidos. Há algo quando nós somos um só corpo verdadeiramente. Por isso eu quero que você já enche o seu coração de fé e ore. Ore para que nós sejamos liberados para podermos cultuar o nosso Deus novamente no prédio da igreja. O prédio da igreja não é um templo, mas é a casa onde nós reunimos. Nós somos a verdadeira casa de Deus. Nós somos a casa que está sendo edificada, nós somos as pedras vivas e nós somos os edificadores. Então você deve orar também para que sejamos nós liberados para podermos cultuar a Deus novamente no prédio, ter novamente as nossas aulas aqui, na escola de ministério, os nossos cursos, porque tudo isso vem para edificar a igreja. É o Senhor Jesus que está edificando a sua igreja. E nós estamos aqui como um canal da parte de Deus para que a igreja seja edificada,
para que você seja abençoado, suprido, nutrido, alimentado, ensinado, para que você cresça de maneira saudável, mas que você também seja um canal aonde você está, que pelo conhecimento adquirido, você possa agora ser a expressão de Deus aonde você está. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você que está aí conectado conosco, você que é irmão da igreja, que está aí com a sua família, com a sua célula, ou você que não é membro efetivo da igreja também, você é muito bem-vindo no nosso meio, seja aqui pela internet, seja no prédio. Eu já quero aqui deixar um convite a todas as pessoas que têm participado conosco dos nossos cultos por essa live online. Eu quero convidar você, o dia que for liberado para nós reunirmos, que você venha aqui participar conosco. Nós queremos fazer uma grande festa no primeiro dia que nós vamos reunir novamente no prédio. Sabemos que nós teremos as limitações com a quantidade de pessoa, álcool gel, máscara, mas nós queremos estar aqui com o coração incendiado, cheio de alegria, para estarmos novamente reunidos. Os irmãos têm compartilhado da dificuldade que é não congregar. Irmãos que estão acostumados e recebem vida de Deus quando estamos reunidos na escola de ministério, nos cultos, e já estamos aí há quase 2 meses sem reunir aqui no prédio. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai abrir a porta e nós estaremos aqui novamente. Quero deixar esse convite, guarda no seu coração esse convite, nós vamos divulgar aí nas redes sociais, nós vamos continuar transmitindo online, mas nós estaremos reunidos aqui também. Então você é nosso convidado especial para estar conosco aqui. Quero também falar a respeito do estudo de Apocalipse que está sendo ministrado pelo pastor Aloysio todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui em Manaus às 19 horas, e às 20 horas, horário de Brasília. Nós temos sido muito abençoados por essas ministrações, é uma maneira de nós nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias, alimentarmos o nosso espírito todos os dias. Eu quero convidar você também, você que já está assistindo, continue assistindo, e você que ainda não começou, comece. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, pelo canal do Aloysio TV, tanto no Instagram quanto no YouTube, que tem sido algo poderoso, algo tremendo que Deus tem compartilhado conosco, a sua vida, a revelação de Jesus Cristo, que foi concedida através de João para toda a igreja. Tem sido algo poderoso. E eu quero compartilhar hoje o texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria ler o Salmo 84, alguns versículos do Salmo 84. Salmo 84, verso 4 diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, esses caminhos aplanados, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. O Salmo 84 fala que bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor, aqueles que são casa de Deus. Estamos ouvindo já há bastante tempo a frase, fique em casa, fique em casa. Fique em casa para se proteger dessa pandemia, para se proteger da contaminação desse vírus. E é bom que fique mesmo. Se você tem condição de ficar em casa, trabalhar em casa, é bom que você fique. Nós procuramos não desobedecer às direções das autoridades. Mas mais do que ficar em casa, é habitar na casa. Habitarmos na casa do Senhor. Não é habitar no prédio da igreja, é ser casa para Deus. A Bíblia fala no Salmo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar, também em vão vigia as sentinelas. É o Senhor que guarda a nossa vida. E aqui fala que são bem-aventurados, abençoados, felizes os que habitam em tua casa. E aí no verso 12 do Salmo 84 diz: Ó Senhor dos exércitos, feliz, abençoado, bem-aventurado o homem que em ti confia. Nós fazemos tudo que é necessário para nos guardar de todo mal. Inclusive oramos, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que Ele nos livre do mal, não nos deixe cair na tentação, que nos conceda o pão nosso de cada dia, que não haja falta. Mas bem-aventurado, feliz o homem que confia no Senhor. Essa
palavra bem-aventurados, essa expressão bem-aventurado, que lá no grego, no original, significa feliz, abençoado. Ela aparece muitas outras vezes na palavra de Deus. Eu quero falar hoje a respeito dos bem-aventurados, daqueles que são bem-aventurados. Nós vemos no livro de Jó, no capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus dizendo: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Que coisa poderosa. Vem da parte do Todo-Poderoso. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. A Bíblia também fala que o pai disciplina o filho porque ama. Então nós devemos não desprezar a disciplina de Deus, porque essa disciplina ela vem para fazer de nós bem-aventurados, felizes. Nós que somos pais, as mães, nós ensinamos os nossos filhos, disciplinamos os nossos filhos. Normalmente se interpretam essa palavra disciplina como correção, como talvez um castigo para que você permaneça no caminho. Mas antes de vir a correção, antes de vir a correção do caminho, talvez o uso da vara para disciplinar o filho, o sentido inicial da palavra disciplina é ensinar. Então, bem-aventurado o homem é quem Deus ensina. Primeiro ele ensina, e depois, se for necessário, vem a correção, que é a correção de caminho. Infelizmente, muitas pessoas interpretam essa questão da disciplina de Deus como eu fiz alguma coisa errada, especialmente o pecado, então eu vou sofrer um acidente de carro, uma enfermidade. Algumas pessoas acreditam que Deus disciplina com maldição. Jesus levou a maldição, a nossa maldição lá na cruz, as nossas maldições na cruz, mas algumas pessoas acreditam e vivem com medo da disciplina de Deus, porque no entendimento deles, Deus disciplina com maldição. Deus não disciplina com maldição. Quando a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, a disciplina de Deus é sempre trazendo luz, sempre liberando luz. Imagina aí uma pessoa obstinada, que tem uma opinião, e é dura naquela opinião, e de repente vem a luz de Deus, e ele enxerga que ele estava errado. Deus derrama luz, a disciplina de Deus é sempre trazendo luz. Há pessoas, por exemplo, nós podemos tomar por exemplo o apóstolo Paulo, era alguém que servia a Deus, enquanto Saulo de Tarso servia a Deus de todo o coração, a ponto de perseguir o que ele considerava herege, até o dia que veio a luz, uma luz resplandeceu, a verdade veio, e naquele dia ele foi disciplinado, ele foi ensinado, que aquelas pessoas que ele estava perseguindo, era o próprio Senhor Jesus, que era o corpo de Cristo aqui na terra. Então, bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não despreza a luz. Agora, Deus vai usar o pastor que está pregando para liberar a luz, Deus vai usar a esposa na vida do marido para trazer luz, Deus vai usar o marido na vida da esposa, os pais dos filhos. Às vezes Deus vai usar uma mula para liberar luz sobre a sua vida, para que você possa receber a disciplina de Deus. Precisamos ter um coração aberto para ouvir da parte de Deus e recebermos luz. Quando nós recebemos luz, a nossa vida é transformada. Infelizmente, às vezes essa luz revela para nós o que todo mundo já sabia. Todo mundo já falou, você está errado, você está errado, você está errado, e você está ali obstinado naquela posição, não abre mão, irredutível. Quando a luz vem, agora você vai enxergar que todo mundo estava certo e você estava errado. Não despreze essa correção. Receba com alegria. A luz veio para trazer sabedoria. Também nós conhecemos o Salmo 1, a partir do verso 1, fala do bem-aventurado. Que o bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, daqueles que não conhecem o Senhor, que não se detém no caminho dos pecadores, que não faz parte das rodas de escarnecedores. Esse homem também é bem-aventurado. Aqueles que nasceram de novo, foram santificados, foram separados. Separados do quê? Separados do mundo, separado do meio dos ímpios, da roda de escarnecedores. Nós fazemos parte desse mundo, mas nós não somos mais desse mundo. O Salmo 32 diz que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus. Nós somos bem-aventurados,
porque a nossa iniquidade já foi perdoada. Não vai ser, já foi perdoada. E o nosso pecado foi lavado de uma vez por todas. O verso 2, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Mais uma vez a palavra está falando dos abençoados, dos felizes são os homens a quem Deus não atribui iniquidade. Por quê? Porque ela já foi perdoada. O pecado já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Precisamos valorizar a obra da cruz, porque foi lá que Jesus derramou o seu sangue e nos tornamos bem-aventurados, abençoados, felizes, porque o sangue foi derramado sobre a nossa vida. Salmo 34, verso 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom, glória a Deus. Mas diz: bem-aventurado o homem que nele confia, o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que no Senhor se refugia. Nós ministramos muito a respeito do Salmo 91, quando eu proclamo: o Senhor é o meu refúgio, eu faço do Altíssimo a minha morada e posso descansar à sombra do Onipotente. Somos bem-aventurados, porque nos refugiamos no Senhor. Salmo 40, verso 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurados aqui na terra, nos nossos dias, é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós ficamos em casa, nós lavamos as mãos, usamos o álcool gel, máscaras, fazemos tudo que é necessário fazer, mas a nossa confiança está no Senhor. Não confiamos em carros, cavalos, em apostas, a nossa confiança é no Senhor. Nós não pendemos para o lado dos arrogantes, daqueles que acham que têm algum mérito por si mesmo, daqueles que acham arrogantemente que podem viver sem Deus, que podem viver separado de Deus. Querido irmão, não permita o seu coração pender para esse lado. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Nós temos orado, todos os dias nós temos orado, como foi orado agora aqui pelo William, que Deus guarde o seu coração. E nesse tempo que nós não estamos congregando, não estamos reunindo fisicamente, nós precisamos que seja o Senhor mesmo a guardar o nosso coração. O fato de ficar parado dentro de casa, isso acaba trazendo um tipo de opressão, depressão, e as pessoas começam a fugir para aquilo que está diante deles, a televisão, internet, e essas coisas vão contaminando. Por isso, de tudo que temos que guardar, em primeiro lugar, devemos guardar o do nosso coração. Nós vemos em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 16, verso 15, diz, o próprio Senhor dizendo: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado, feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O Senhor está falando aqui de um bem-aventurado. Agora, esse bem-aventurado aqui, o capítulo 16 de Apocalipse, não é mais aqui nessa terra, não é nos nossos dias. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Está falando do arrebatamento, está falando agora da recompensa do galardão. Assim também, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo, separado, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia! Aqui o Senhor está falando que bem-aventurado e santo é aquele que será arrebatado, é aquele que será encontrado como vencedor. Bem-aventurado porque eles vão reinar com Cristo durante o milênio. Aqui nós temos várias menções na Bíblia a respeito daqueles que são bem-aventurados. E nesses versículos que eu li aqui, nós concluímos que bem-aventurado é aquele que segue essas direções da palavra de Deus, confia no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor, guarda suas vestes, vai desfrutar de uma bênção aqui hoje, nos nossos dias aqui na terra, e ainda será abençoado também, porque estarão reinando com Cristo, que é a recompensa, o galardão, durante o milênio, durante 1000 anos. Essa palavra bem-aventurado, como eu já mencionei, é makarios no original. E a palavra makarios no grego significa feliz, abençoado. Todos esses textos que eu li aqui, de alguma maneira, estão apontando para Cristo.
e a sua obra na cruz. Todos esses textos estão mostrando para nós, e no livro de Apocalipse conclui que os bem-aventurados serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. É isso que o pastor Luiz tem compartilhado todos os dias lá, às 19 horas, do livro de Apocalipse, nós temos ministrado também. Então, a gente vê aqui que os bem-aventurados, que são aqueles que foram mencionados aqui, a quem Deus disciplina, que recebe a disciplina do Senhor, que não anda no conselho dos ímpios, cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto, a quem o Senhor não atribui iniquidade, aqueles que nele refugia, aqueles que põem no Senhor a sua confiança, aqueles que habitam na casa de Deus. Esses bem-aventurados, eles são felizes e abençoados aqui na terra. São esses que comem o melhor dessa terra. São esses que desfrutam do melhor dessa terra. E ainda reinarão com Cristo como reis e sacerdotes durante o milênio. Serão os vencedores que receberão a recompensa, são aqueles que serão galardoados, que Jesus diz em Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E nós estamos lendo aqui agora, a palavra de Deus está nos mostrando que aqueles que receberão das mãos do Senhor o galardão, segundo as obras, são os bem-aventurados. São aqueles que estão desfrutando hoje dessas bem-aventuranças, do guardar do Senhor, do cuidado do Senhor, da disciplina do Senhor. São esses que vão receber a recompensa e o galardão. São aqueles que creem, e porque creem, abrem a boca e falam. Interessante que algumas pessoas acreditam e até buscam fundamento na palavra de Deus, que serão felizes lá aqueles que sofrem aqui, que serão abençoados lá no milênio ou no céu aqueles que estão sofrendo aqui. Algumas pessoas acreditam que a enfermidade, a pobreza, a dor, o sofrimento aqui na terra vai fazer com que eles sejam abençoados do outro lado. E aqueles que são abençoados hoje, aqueles que não passam necessidade, aqueles que vivem uma vida abençoada aqui, esses pagarão o preço do outro lado. E até usam aquela passagem da Bíblia, do Evangelho, que Jesus fala a respeito de Lázaro e do homem rico. Lázaro era um pobre mendigo, enfermo, que ficava ali na porta da casa de um homem rico. A Bíblia fala que o rico era abençoado aqui na terra. Quando morreu Lázaro e também morreu o rico, Lázaro foi para o seio de Abraão e o homem rico foi para o inferno. As pessoas acreditam que o rico era abençoado aqui, por isso foi para o inferno, foi sofrer lá. E Lázaro, que era pobre, enfermo, sofria aqui nos dias dele, por isso ele foi para o céu e agora é bem-aventurado lá. Aí precisamos fazer algumas perguntas. Alguém vai para o céu porque é pobre? Alguém é condenado para condenação eterna no inferno porque é rico? Eu pergunto para você, a condição financeira define a salvação ou condenação? As obras do homem definem a sua eternidade? É claro que não. Temos falado muito a respeito disso. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. A salvação não é por mérito, não é porque você está sofrendo aqui que você vai ser abençoado ou vai ser salvo. O sofrimento, nem a morte, tem o poder de mudar a nossa história. Há um caminho apenas Jesus, que é o caminho, e a verdade e a vida, e é através dele que nós vamos, independente de ser mendigo, pobre, independente de ser rico e abençoado. Ele é o caminho para todos. Quem são essas pessoas então? Aqueles que recebem de graça a salvação e vivem pela graça, desfrutando da herança que receberam na salvação por essa graça, sem culpa, sem condenação. Esses são bem-aventurados aqui na terra. Aqueles que recebem a salvação pela graça mediante a fé. E não apenas recebem a salvação pela graça, mas vivem pela graça mediante a fé, confiando no Senhor, reconhecendo a disciplina, o ensino, cada uma dessas menções que nós falamos dos bem-aventurados. Você foi salvo pela graça. E
E você deve viver por essa graça. Não há mais condenação nem culpa, mas quantos irmãos vivem debaixo de condenação? Quantos irmãos passam por um problema de enfermidade, um acidente de carro e já coloca logo, é Deus que está tratando de mim. Você não está sendo bem-aventurado aqui na terra. Você não está desfrutando da herança que você recebeu pela graça na sua salvação. Porque você, apesar de ter sido salvo pela graça mediante a fé, você está vivendo pela lei do merecimento. Que se depois que você foi salvo, você cumpriu os mandamentos, então você vai ser abençoado. Se porém falhar em alguma área, que talvez você nem sabe, mas você já atribui a Deus aquela disciplina de um acidente do carro. Pior ainda é alguns irmãos, né? Tem um acidente de carro, o irmão abençoado já chega e pergunta logo, está dizimando? Está devolvendo o dízimo? É Deus que está tratando. Vê se o pai vai fazer com o filho algo dessa maneira. Qual é o pai que o filho comete ali uma traquinagem, desobedece, vai pegar um câncer e colocar nele? Qual o pai que vai colocar uma pandemia, um Covid na vida do filho, porque ele não obedeceu? Se nós que somos maus não praticamos essas obras, quanto mais o nosso Pai Celestial. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé, e precisamos viver a nossa vida cristã pela graça mediante a fé. E aqueles que apropriam dessa herança, dessa graça que foi concedida, esses são os bem-aventurados aqui. E aqueles que vivem nessa dimensão, pela graça, é que receberão o galardão que o Senhor está trazendo. E está às portas. O Senhor está dizendo que Ele está trazendo o galardão. Com Ele está vindo o galardão que será entregue a cada um segundo as suas obras. Então nós vemos que o crer nessas verdades da palavra de Deus, do que confia, do que espera, do que recebe a disciplina, cada uma dessas menções, se você crer nessa verdade, isso é obra que é contada diante de Deus. E essas pessoas desfrutarão de uma vida abençoada aqui, e ainda serão bem-aventurados, vencedores que reinarão com Cristo. São aqueles que receberão o galardão, serão galardoados. Agora, ser bem-aventurado aqui na terra não significa não ter problemas. Não significa, às vezes, de ter um acidente no carro. Não significa, às vezes, ficarmos enfermos. Não significa, às vezes, passarmos por tribulação, perseguição. Ser bem-aventurado não tem nada a ver com essas coisas. Até mesmo as aflições que possamos passar aqui na terra. Tudo isso não muda a nossa condição de bem-aventurados, de abençoados. Isso não tem o poder de tirar cada um de nós da posição que Cristo nos colocou. Paulo fala na carta aos Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Se Ele tem nos abençoado, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Essa é a nossa condição. E quanto mais eu vivo nessa dimensão, mais eu desfruto, mais eu experimento de uma vida abençoada, bem-aventurada aqui na terra, nos meus dias, e ainda vou receber uma recompensa, um galardão, quando o Senhor Jesus voltar. Podemos ser arrebatados, porque somos bem-aventurados, porque confiamos no Senhor e esperamos no Senhor. E quando nós estamos falando de bem-aventurados, todos nós lembramos lá, Mateus capítulo 5, quando tem ali o sermão da montanha, quando Jesus começa o sermão do monte, o sermão da montanha, ele começa falando dos bem-aventurados. Ali ele coloca 9 características daqueles que são bem-aventurados. E essas bem-aventuranças ali afetam a nossa vida aqui hoje e certamente afetará também no reino milenar. Aqueles que vivem conforme a nova natureza vai expressar essas características que é mencionada ali nas bem-aventuranças. Jesus está falando da natureza do cidadão do reino dos céus. Jesus fala ali, o evangelho de Mateus, na verdade, é o evangelho do rei. Cada evangelho foi escrito com um foco, apresenta Jesus de uma maneira. E o evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei que tem um reino. E esse reino está sendo edificado pelo próprio Senhor Jesus. Hoje, a dimensão desse reino é a igreja. O reino dos céus hoje é dentro do homem, nessa vida compartilhada da igreja. E ali, Jesus mostra na prática o que nós precisamos saber, ter a revelação,
para sermos os bem-aventurados aqui na terra e ainda receber a recompensa. Agora, a Bíblia fala que esse reino dos céus, ele tem um tempo limitado. A Bíblia fala do reino de Deus e fala do reino dos céus. O reino de Deus é o governo soberano de Deus por toda a eternidade. Eternidade passada, eternidade futura, está ali o governo soberano de Deus. O reino dos céus é um tempo determinado, um tempo limitado. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Capítulo 15, verso 24 de 1 Coríntios, o apóstolo diz: e então virá o fim, quando ele, o Senhor Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Está falando aqui não é do reino de Deus, está falando desse reino dos céus que é mencionado no Evangelho de Mateus. Então Jesus virá, vai reinar aqui durante 1000 anos, e depois que ele vencer todos os inimigos, colocar debaixo dos seus pés, ele vai entregar esse reino ao Deus e Pai. Está escrito: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Jesus ensina a respeito da natureza dos filhos do reino, que nós recebemos por herança. O dia que você nasceu de novo, a sua natureza foi mudada. O dia que você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura, alguém que tem uma nova natureza. O que nós precisamos hoje é negar o velho homem e assumir a nossa nova condição, vivemos de acordo com a nossa nova natureza. E é disso que Jesus está falando ali no início do Sermão do Monte, quando ele está falando dos bem-aventurados. Eu quero ler agora o início do Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz a palavra de Deus: acompanha aí na sua Bíblia. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... O texto começa falando que os discípulos, aqueles que eram salvos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que já receberam uma nova natureza, eles passaram aqui a ser ensinados por Jesus. Podemos dizer que Jesus passou agora a discipliná-los, passou uma disciplina para eles. Assim como na escola nós temos a disciplina de português, de matemática e história, Jesus passou agora a ensinar os discípulos, passando para eles agora uma disciplina. O verso 3, ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não está falando de salvação. O Evangelho de Mateus não trata de salvação, trata de recompensa, de galardão. Por isso a diferença que nós precisamos compreender entre reino dos céus e reino de Deus. Reino de Deus é o governo soberano. Todos aqueles que nasceram de novo passam a fazer parte do reino de Deus. Todos aqueles que estão debaixo do governo de Deus fazem parte do reino de Deus. Mas todas as pessoas fazem. A diferença do reino de Deus é que uns são salvos e vão habitar com Deus eternamente, e outros que estão debaixo do governo de Deus não são salvos e estão condenados. Jesus fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando aqui da recompensa. Os humildes de espírito serão recompensados, galardoados. Ele continua no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, abençoados, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus fala de novo. Felizes, abençoados são aqueles que são perseguidos. Algumas pessoas creem que para falar que você é abençoado aqui na terra não pode ter nenhum tipo de problema, muito menos perseguição. Mas Jesus está dizendo que bem-aventurado, feliz são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez o Senhor está falando aqui das características
desse cidadão do reino, que faz parte do reino de Deus, que nasceu de novo, que ele recebeu uma nova natureza, e esse que será perseguido por causa da justiça, dele é o reino do céu, será recompensado. Verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa do Senhor Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqueles que são perseguidos, aqueles que passam por aflição, aqueles que são limitados. Semana passada nós falamos a respeito dessa discriminação, dessa perseguição do diabo contra a nossa vida, de não podermos reunir nos prédios, de não podermos reunir nas casas, por causa dessa pandemia. Não são pessoas responsáveis por isso. E muitas pessoas deixam de crer que são bem-aventuradas, abençoadas, por causa dessa perseguição. Mas Jesus está falando aqui, regozijai, exultai, se alegre, porque essa perseguição que você persevera, vai fazer com que você receba galardão nos céus. Todos aqueles que viveram de maneira piedosa foram perseguidos, como menciona aqui, perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Todo homem, toda mulher que viveu para Deus, todo homem, toda mulher que teve um coração para Deus, para fazer a vontade de Deus, foram discriminados, perseguidos, e somos até hoje. O Senhor não está falando desanime, Ele está falando regozijai, se alegra, faça festa, porque isso tem o poder de fazer você bem-aventurado no reino dos céus, no reino milenar, e serão sacerdotes e reinarão com Cristo e com o Pai durante 1000 anos. Eu quero falar a respeito dessas 9 características que têm o poder de fazer cada um de nós de macários, feliz aqui hoje e também no reino milenar. São 9 características mencionadas quando o Senhor está falando a respeito da natureza do cidadão do reino, daqueles que nasceram de novo. E a primeira característica é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa, aquilo que o Senhor coloca no primeiro lugar, é algo que tem uma importância maior. Ele começou falando que bem-aventurados, abençoados e felizes são aqueles que são humildes de espírito. Agora, essa humildade não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com miséria. Aqui não cabe a teologia da pobreza. Quanto mais pobre, mais abençoados. Não é isso. Algumas pessoas creem e até usam a expressão humilde, né? A palavra humildade passa a ter uma conotação em relação às pessoas pobres, muito pobres, miseráveis. Não, ele é muito humilde. Mora lá no final da cidade, é muito humilde, tem uma casa muito pobre, muito humilde. Não é disso que está falando aqui. Também não é uma questão de cultura, de inteligência ou de conhecimento. Não está falando a respeito disso, que é outra coisa que às vezes falam. Não, aquela pessoa é muito simples, muito humilde. Ela não tem conhecimento. Não é disso que está falando aqui. Essa humilde de espírito aqui é de uma atitude do coração. É humilde de espírito. E todas as vezes que a Bíblia está falando em espírito, especialmente aqui, espírito na letra minúscula, está falando do nosso coração, daquilo que nós somos. Ser humilde de espírito é ser totalmente dependente de Deus. É os que confiam, é os que esperam, é o que reconhece que nós não podemos nada sem a graça de Deus. Então, ser humilde de espírito e desfrutar dessa alegria, ser bem-aventurado, passa por essa atitude do coração. O Salmo 84, verso 5, nós lemos: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. Eu não tenho força, a força está no Senhor, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, bem-aventurado é o homem que confia que tudo procede do Senhor. Nós precisamos reconhecer que em nós mesmos não habita bem nenhum, não temos recursos, e que tudo que nós temos depende da graça de Deus. Ser humilde de espírito é você reconhecer que você não tem recursos por você mesmo. Tudo vem da graça de Deus. Isso é ser humilde de espírito. Jesus está falando de uma característica dele. Aqueles que nascem de novo recebem a natureza do Cordeiro, recebem a natureza do Senhor Jesus. E nós vemos Paulo falando lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Presta atenção nisso. Tende em vós mesmo
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se fez humilde. Não precisava, mas ele se fez humilde, tornando-se obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse texto aqui está falando que Jesus era Deus, ele não precisava, mas ele se humilhou, se fez humilde, assumindo uma forma de servo. E muitos irmãos que não têm a subsistência em forma de Deus, carregam uma arrogância, uma soberba, buscam posições que Deus não colocou, buscam ser aquilo que não é, vive com a máscara. Hoje estão falando muito isso, né? Todo mundo está usando máscara, aí tira a máscara. Tem pessoas que quando tira a máscara para evitar o Covid, está saindo outra máscara junto. Está se revelando, é luz de Deus que está vindo, é disciplina de Deus, é bênção na vida daqueles que vivem escondido. Ele se humilhou, se fez humilde e foi bem-aventurado aqui na terra. Jesus foi bem-aventurado aqui na terra. Ele morreu na cruz, e isso não mudou o fato de que ele foi bem-aventurado, alcançou vitória, porque esse era o propósito da vida dele. Ele veio para morrer e ele morreu na hora certa, no lugar certo, recebeu a recompensa, recebeu um nome que está acima de todo nome, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Bem-aventurado. Por outro lado, nós temos lá também no Evangelho de Lucas aquela parábola que Jesus conta do publicano e do pecador. Eu não vou ler ela, está lá em Lucas capítulo 18, verso 9, quando o publicano entra no templo junto com o pecador e o publicano bate a mão no peito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez maravilhoso. Eu não sou como esses roubadores, esses pecadores miseráveis. Eu dou o dízimo todo dia, eu oro todo dia. Jesus fala que ele ora dele para ele mesmo. E do outro lado está o pecador que nem sequer levanta a cabeça, apenas bate no peito e fala: Senhor, sê propício a mim, sê propício a mim. Jesus diz que esse saiu justificado. E termina lá no verso 14 dizendo: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso aqui não é uma repreensão, não é uma ameaça de juízo, é apenas o Senhor falando que se você está se exaltando, trazendo mérito para você mesmo, o Pai que ama vai disciplinar, vai trazer luz para que você se torne humilde. A palavra humilhar, ela tomou uma conotação muito ruim. As pessoas creem que eu não vou me humilhar para ninguém, né? As pessoas, a esposa ser submissa ao marido, ela considera que está sendo humilhada. Mas a palavra humilhar é apenas se fazer humilde. Então esquece essa expressão, você tem que humilhar. O que o Senhor está falando aqui é bem-aventurados os humildes. E humilde é aquele que se humilha na presença de Deus, é aquele que confia em Deus, é aquele que espera em Deus, é aquele que sabe que toda provisão e recurso vem de Deus na hora certa. Não tarda o guarda de Israel. Depois, a próxima característica desse cidadão do reino, da natureza do novo cidadão, é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todo aquele que chora será consolado, mas não é o choro de ódio. Há pessoas que choram de ódio, querendo vingança. Não é esse choro que está falando aqui. Ou talvez um choro por estar sofrendo por consequência de algo errado que você fez. Um marido que faz algo errado, comete o adultério, perdeu o casamento, agora ele está chorando consequência de um pecado. Não é desse choro que está falando aqui. Às vezes é o choro por não ser humilde. Jesus está falando, bem-aventurados humildes de espírito. E de repente você reconhece que você não é humilde de espírito. Você até já tentou ser humilde de espírito e não conseguiu, e você começa a chorar diante de Deus. Aqueles que choram diante de Deus, porque não são humildes de espírito, esses serão consolados. Serão consolados pelo Senhor. E serão transformados em humildes de espírito. É o choro por perceber a própria arrogância diante de Deus. Serão consolados pelo Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira, nossa vitória. Há um choro também de compaixão. Tem uma passagem, está no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 33.
Ali é quando Lázaro havia morrido e Jesus estava chegando ali e ele encontrou com Maria. O texto diz, João 11:33, Jesus vendo-a chorar, Jesus vendo Maria chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. Teve compaixão e perguntou, onde sepultaram Lázaro? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus não chorou porque Lázaro tinha morrido. Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Jesus chorou porque teve compaixão de Maria, que se lançou aos seus pés em prantos. O texto diz que Maria se lançou aos pés do Senhor, chorando, convulsionando. E ele teve compaixão. O Senhor diz que quem chora, assim vai ser consolado. Salmo 34, verso 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições daqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam uma nova natureza, mas o Senhor de todas o livra. Aqueles que choram de compaixão serão consolados. Também é o choro pelos perdidos, será consolado pelo nosso Yeshua. O Senhor é a nossa salvação. Aqueles que têm compaixão, aqueles que têm esse choro por aqueles que estão perdidos, que estão debaixo de condenação, estão indo para o inferno. Todo aquele que chora por salvação vai ser consolado, porque o Senhor é a nossa salvação e Ele vai operar em favor e você será consolado. Também há o choro dos momentos de tribulação. Hoje vivemos um momento de tribulação, de incerteza, de insegurança. Nossa confiança está no Senhor. Mas há aqueles que choram porque não sabem se vai ter comida amanhã em casa. E aqueles que choram porque estão com medo de pegar uma enfermidade. Esses serão consolados pelo Jeová Shalom, que vai trazer paz. Pelo Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura. Há também o choro por querer servir a Deus. E não tem provisão, não tem recursos. Aqueles que choram porque querem servir a Deus. Liderar uma célula, ter uma casa para receber uma célula. Não tem condição. Esses serão consolados pelo Jeová Jireh. O Senhor é a nossa provisão. Nós vemos que as lágrimas que têm valor são aquelas que são derramadas diante de Deus. Bem-aventurados os que choram diante de Deus, eles serão consolados, serão recompensados, bem-aventurados, felizes, e ainda receberão recompensa e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Terceira característica daqueles que receberam a nova natureza, bem-aventurados os mansos, que esses herdarão a terra. O reino milenar será aqui na terra, não vai ser na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é no final de tudo. O reino milenar será aqui na terra. Agora, ser manso não é ser molenga, não é ser parado, indeciso. Lá em Goiás usa-se a expressão pamonha. Seu pamonha, faz alguma coisa. Usam essa expressão para essas pessoas que são mansas no conceito errado. Não é não resolver o que precisa ser resolvido. Deixa para depois. Deixa como é que está para ver como é que fica. Não é dessa mansidão que está falando aqui. Também tem uma outra expressão que falamos ali em Goiás a respeito de pessoas folgadas. Aquela pessoa folgada que entra na casa de qualquer um, esse cidadão é manso. Ou sujeito manso. É um boi sonso. Não é isso que está falando. O manso que está falando aqui é a expressão que nós vemos lá em Números, capítulo 12, verso 3. Falando de Moisés. Esse Moisés que está falando aqui é o mesmo que foi criado no Egito, treinado como um general de guerra, aquele mesmo que foi ensinado ali nas batalhas, que foi chamado por Deus para libertar o povo, e a primeira atitude que ele fez lá foi matar um egípcio que estava surrando um irmão judeu. Esse Moisés, aqui no texto de Números 12, verso 3, diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, aqui em Números 12, 3, é manso, mas não era manso. É alguém que foi transformado. Um dia o Senhor, Deus, chamou ele para libertar o povo, e ele compreendeu o chamado, mas ele não estava preparado. Deus tirou ele, levou para o deserto 40 anos, e ali Deus trabalhou, e ele se tornou o homem mais manso da terra. Esse texto que está aqui, para você ter noção, é quando Miriam e Arão, seus irmãos, se levantaram, se rebelaram contra ele. Miriam e Arão
se rebelaram contra Moisés. Eles disseram lá em Números 12:2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. O Senhor ouviu, mas Moisés não fez nada. Deixou o Senhor resolver aquela situação. Moisés não apelou, não gritou, não falou mal, não criticou, não defendeu o seu direito. Moisés foi constituído como homem de Deus. No ministério, Moisés era mais novo, mas ele era autoridade na vida dos irmãos. Na família, os irmãos talvez tinham mais autoridade, porque eram mais velhos do que Moisés. Mas no ministério, eles rebelaram contra a autoridade constituída. Moisés foi constituído por Deus. Moisés não deixou passar, mas ele agiu como um homem manso. E em Deus ele tratou aquela situação. E é interessante que no final, esse homem que agora é manso, mais manso da terra, ele clamou pela cura da sua irmã que havia ficado leprosa. Números 12:13 diz: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés intercedeu para que aquela irmã que havia sido rebelde fosse curada. Mas nós temos no Novo Testamento também Jesus dizendo, lá em Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus carregou um jugo, houve um jugo que era o propósito dele aqui na terra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Maravilhoso isso aqui. Quer ser bem-aventurado? Quer achar descanso para a sua alma? Aprenda com o Senhor, que apesar do jugo que carregou a cruz, foi manso e humilde. Se humilhou. Jesus se humilhou debaixo de uma cruz, foi pregado nu numa cruz. Ele se fez humilde. Filipenses, nós lemos aqui, fala a respeito disso. A quarta característica do cidadão do reino dos céus, que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. É uma condição básica. Fome e sede, aqui está falando de uma intensidade. A justiça, todos nós gostamos de justiça, principalmente para as outras pessoas, né? No geral, as pessoas querem misericórdia para si, mas para o outro, justiça. Agora, Jesus está falando que é bom que você tenha fome e sede de justiça. Só será farto de justiça, saciado, só receberá justiça, ou só verá justiça acontecer aquele que tem fome e que tem sede. Somente quem busca, quem pede, quem procura, quem vai atrás é que será farto. Os passivos não vão experimentar ser fartos pela justiça. Para sermos abençoados, não podemos ser passivos diante das circunstâncias. Só verá justiça sendo feita quem vai atrás, quem persevera. E aí nós vemos lá em Mateus capítulo 7, ainda no Sermão do Monte, capítulo 7, verso 7, o Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui está falando do Espírito Santo, mas nós podemos aplicar essa intensidade para quem tem fome e sede de justiça, porque quem tem fome e sede de justiça não para no primeiro negativa. Quem tem fome e sede de justiça vai procurar, vai atrás, não podemos aceitar, temos que fazer alguma coisa, está errado, não abre mão da justiça. Na palavra de Deus, a justiça tem pelo menos 3 aspectos, quero falar rapidamente. Nós temos a justiça para com Deus, a justiça moral e a justiça social. A justiça para com Deus é a justificação, é a obra da cruz que salva. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que a justiça de Deus em Cristo seja imputada a outros homens, aqueles que têm fome e sede verão a salvação acontecer. Porque Jesus já morreu por causa de todos os homens, porque amou o mundo, morreu lá na cruz. Quem tem fome e sede de que essa justiça alcance outras pessoas, verá, vai ser farto dessa justiça, porque vai ser um canal da salvação de muitas pessoas que serão justificados. Segunda face da justiça é a justiça moral, é aquela relacionada à conduta, caráter. É aquela pessoa que tem fome e sede de ser transformada, de não aceitar a condição, que Paulo fala em Romanos 12:2, não conformar com a condição. Eu quero ser humilde de espírito, não sou. Eu quero ser aquele que chora pelos perdidos, não choro. Então eu não vou conformar, eu quero essa justiça me transformando.
Aquele que tem fome e sede de justiça será farto dessa justiça moral. Serão transformados na imagem do Senhor. Nós temos a promessa de que todos nós um dia alcançaremos a estatura do varão perfeito. Isso é justiça moral. Nós seremos transformados desse corpo incorruptível à aparência do próprio Senhor Jesus. Aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados, porque são esses que vão amadurecer, são esses que estarão maduros no dia do arrebatamento e serão arrebatados. Serão bem-aventurados aqui e serão bem-aventurados lá, porque serão fartos. E também tem a justiça social, tem a ver com as pessoas, tem a ver com as pessoas inclusive do mundo. É a justiça que nós devemos clamar ao Senhor para que aconteça na nossa nação, na nossa cidade. Nós temos orado aqui no prédio da igreja, nas nossas reuniões, orado para que o Senhor mude, restaure a sorte da nossa nação, que abençoe os governantes. As pessoas estão muito preocupadas com nomes, nome do presidente, nome da oposição, nomes. O que nós temos que orar é pelo governo, porque o governo afeta diretamente a vida das pessoas. E isso, quem tem fome e sede de justiça para o povo, para que o povo viva uma vida abençoada, que o povo tenha justiça social, que tenha alimento, que tenha trabalho, que tenha condição, que tenha escola, que tenha segurança. Quem tem fome e sede de justiça vai clamar ao Senhor. Abençoa esses governantes, abençoa essas autoridades que foram constituídas, independente do nome que está lá. O Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte. Mas infelizmente muitos estão criticando, falando mal, zombando, escarnecendo. Esquece que toda autoridade, a posição de autoridade, foi Deus que constituiu. E se a pessoa não está fazendo aquilo que você acha que deveria ser feito, você tem que clamar ao Senhor, você tem que encher seu coração de fome e sede, de justiça social, para que as pessoas possam fazer o que tem que ser feito, fazer o que eles foram eleitos para fazer, e não ficar criticando, não ficar zombando, falando mal, escarnecendo, querendo tirar da posição. Aqueles que confiam em nomes nunca serão fartos. Por quê? Porque não há homem capaz de fazer tudo que é necessário. Por isso, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça social. Mas não é para falar mal de pessoas, é para falar para Deus, para chorar diante de Deus, para que Ele restaure a nossa sorte. Se você for ler o Velho Testamento, você vai ver quantas vezes o povo de Israel clamou ao Senhor e a sorte foi restaurada. Mas muitos irmãos, infelizmente, hoje se tornaram cavaleiros da justiça contra pessoas, esquecendo que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra demônios, Satanás e seus demônios. Abra seu coração. Bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça e também de justiça social. Quinta característica: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é diferença de graça. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecíamos. O salário do pecado é a morte. Se nós fôssemos condenados ao inferno, todos os homens, Deus estava justo. Mas Ele manifestou misericórdia e salvou. Fomos salvos porque Deus manifestou misericórdia, não nos dando o que nós merecíamos, a condenação. A graça vai mais além. A misericórdia você não recebeu o que você merecia. E a graça você vai receber o que você não merecia. Pela misericórdia fomos livrados da condenação. Pela graça fomos abençoados com toda sorte de bênção. E a oportunidade de reinarmos com Cristo durante os 1000 anos. Quando temos fome e sede de justiça, pedimos a punição dos injustos. Mas quando somos misericordiosos, clamamos pelo perdão. Clamamos pela restauração. Moisés foi manso diante dos seus irmãos e foi misericordioso também, porque ele clamou pela cura da irmã que ficou doente, enferma, no Velho Testamento, por causa da rebelião. Jesus também clamou lá na cruz. Lucas capítulo 23, verso 34 diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muitas pessoas pensam que Jesus estava pedindo, eu já pensei assim, Jesus estava pedindo para perdoar aqueles que estavam ali pregando Ele na cruz. Jesus não estava falando apenas daquelas pessoas, Jesus estava falando: Pai, perdoa todos eles.
Perdoa todos os homens de todas as épocas, de todas as nações, porque eles não sabem o que fazem. Estão cegos. O Deus deste cego cegou o entendimento deles. Estão cegos, perdoa eles. E pelo sangue de Jesus, sabia que todos os pecados foram perdoados. Todos os homens já foram perdoados. A ponto de criarem doutrinas malignas aí. Mas só recebe o perdão aqueles que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque são perdoados, nascem de novo. Jesus clamou lá na cruz pelo perdão. Sexta característica, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Eu gosto de usar o exemplo do óculos. Quando você tem um óculos limpo, você tem mais facilidade de enxergar. E à medida que o seu óculos vai sujando, vai sendo contaminado, vai empoeirando, você começa a não enxergar. É a mesma coisa que Jesus está falando do coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Nós fomos santificados, separados deste mundo. Nós temos provisão na palavra de Deus para nos lavar constantemente pela palavra, que é a água que nos limpa. Para que o nosso coração não se torne sujo, impuro, a ponto de nós não enxergarmos as coisas de Deus. Quando nós nascemos de novo, nossos olhos são abertos, passamos a enxergar. Mas, especialmente aqueles que vivem pela lei, eles vão sendo atacados pelo diabo, vão sendo atacados pelas coisas do mundo, e começa agora a ter um coração não puro mais, não limpo mais. E começam a enxergar o Deus Todo-Poderoso, que amou de tal maneira o pecador, como alguém que vai mandar uma maldição, como alguém que vai mandar um acidente, uma enfermidade. Não enxerga mais o Deus de amor. Não enxerga mais o Deus que amou de tal maneira, que provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido quando era pecador. Agora você não é pecador mais. Esse Deus que provou o amor quando ainda era pecador, você não enxerga mais. Por quê? Seu coração está contaminado, está sujo, não está limpo. E você não é bem-aventurado. Bem-aventurado os que mantêm o coração limpo, porque estes verão a Deus, verão a glória de Deus, verão o perdão de Deus, verão o sangue de Jesus, que é provisão para todas as coisas. Há coisas que não são pecado, mas que contaminam também, tornam impuro. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que você se torna escravo, é porque o seu coração não está limpo mais. Você esqueceu do poder do sangue de lavar. Você esqueceu do poder da palavra que tem para purificar. Deixa de ser bem-aventurado. Bem-aventurado os de coração limpo, os limpos de coração. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito que pode manter o nosso coração todos os dias limpos. Sétima característica, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Há pessoas aqui na terra que são chamadas aqui na terra de filhos de Deus. Por quê? Porque são da paz. Pacificadores são aqueles que são da paz. E aquela pessoa que desfruta da paz de Cristo que ele recebeu. Jesus diz, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não conforme o mundo. Existe uma paz que o mundo dá, que é condicional. Pacificadores são aqueles da paz, são aqueles que buscam a paz. Na família, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. São aqueles que lutam pela unidade, são aqueles contra as discórdias, contra a divisão. Há pessoas que fomentam a divisão na igreja, algo terrível, absurdo. Bem-aventurados são os pacificadores, mas tem pessoas que produzem divisão na igreja. Não são pessoas que permitem, que não estão vendo a Deus, porque o coração não está limpo. Quando o coração não está limpo, já deixou de ser bem-aventurado. E porque o coração não está limpo, começa agora a produzir divisão, criar divisão, deixa de ser bem-aventurado. Porque em vez de ser pacificadores, são divisores. 1 Pedro 3,11 diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Devemos nos empenhar pela paz. Também, Romanos 12,18 diz,
Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Devemos buscar essa paz. A paz, às vezes, tem um custo. Pega um casamento, por exemplo. A paz no casamento, no relacionamento marido e mulher, vai passar pelo reconhecer o erro, o pedir perdão, o perdoar. A paz depende de uma atitude, de um posicionamento, para que seja pacificado. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 8ª característica: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então, quando nós somos perseguidos, como eu já falei aqui, me antecipei, nós não devemos nos desesperar. Nós devemos buscar a paz. Mas às vezes, porque você busca essa paz, você vai ser perseguido. Você trabalha numa empresa, você está na família, alguém cometeu algo muito errado lá, erraram mesmo, falharam com você. E todo mundo está pedindo justiça. E você tem um coração misericordioso. Gente, vamos perdoar, vamos restaurar. Você está sendo humilde, se colocando na posição do outro, sabendo que, assim como aconteceu com ele, podia ter sido você. Humilde aquele que reconhece que, assim como aconteceu com o outro, pode acontecer comigo. Quantas pessoas hoje são aqueles carrascos, e amanhã acontece a mesma coisa com ele? E se Deus tivesse mandado justiça do jeito que ele havia pedido, deveria mandar para ele agora. Não manda. Aqueles que são humildes, reconhecem essa condição, aqueles que choram por causa daqueles que falharam, aqueles que são mansos diante das situações, aqueles que têm fome e sede de justiça, com misericórdia, aqueles que buscam agora a presença de Deus, aqueles que vivem uma vida piedosa, aqueles que procuram manter um coração limpo, aqueles que atuam pela paz, esses serão perseguidos. Cada uma dessas bem-aventuranças aqui, dessas características, se você começar a viver nesse nível, você vai ser um que vai ser perseguido por causa da justiça. Essas características da nossa nova natureza, eu não estou falando algo aqui que você não tem condição, você hoje é nova criatura. Cada uma dessas características que Jesus está falando aqui faz parte da sua natureza. Você pode viver conforme a sua natureza. Uma coisa é um porco querer viver como ovelha, não tem jeito. A natureza dele é de porco, é de rolar no barro. Agora a ovelha não tem problema de viver como ovelha, porque ela é ovelha. Você é ovelha. Isso aqui são características de ovelha que o Senhor está colocando. Agora, não duvide, à medida que você vive como uma ovelha do Senhor, você vai ser perseguido. Imagine só uma pessoa com cada uma dessas características, seja na família, seja no trabalho. É essa pessoa que vai ser perseguida por causa da justiça. Essas características todas estão relacionadas à justificação, à nova criatura, à nova vida que você recebeu. Uma pessoa amorosa, que expressa o Senhor Jesus. Uma pessoa que está o tempo todo falando do amor de Deus, o tempo todo trazendo a paz nos relacionamentos. Serão chamados de muitos nomes, menos de abençoado, feliz. Mas Jesus está falando, você é bem-aventurado, você é feliz por ser o que você é e viver conforme a sua natureza. Infelizmente, muitos irmãos, inclusive da igreja, vai perseguir. Aqueles que vivem piedosamente serão perseguidos, inclusive dentro da igreja. Existem muitos irmãos que chamam outros de puxa-saco. Ah, está puxando saco. Aqueles irmãos que servem com alegria, aqueles irmãos que têm disposição para liderar, para ajudar o pastor, para ajudar nas coisas da igreja. Aqueles que não vivem nessa dimensão espiritual, acusa, está querendo aparecer, está querendo receber alguma coisa do pastor. Porque não vivem nessa dimensão, nessa frequência espiritual. Estão numa outra vibe. A vida espiritual dele está num outro nível. Infelizmente, mais baixo, não são bem-aventurados. Ser perseguido é uma consequência natural daqueles que praticam as bem-aventuranças. Para encerrar, Jesus diz, regozijai e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Queria convidar os irmãos do louvor para subir aqui. Jesus diz, em Lucas capítulo 6, verso 26, ai de vós, filhos de Deus, está falando para os filhos de Deus,
ai de vós, quando todos vos louvarem, quando todos estiverem te elogiando, quando todos estiverem dando tapinha nas costas, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Quando os falsos profetas estavam aqui na terra, falando por outros deuses com D minúsculo, aqueles que gostavam disso, elogiavam, louvavam aqueles falsos profetas. E Jesus está falando que nós não devemos preocupar com elogios de homens. Devemos viver conforme a nossa natureza para fazer a vontade de Deus. Que aqueles que buscam viver conforme a sua natureza são os bem-aventurados. Nós estamos vivendo um tempo de muita aflição e precisamos nos posicionar em Deus para que o mundo, as pessoas lá fora, conheçam que há um povo que é bem-aventurado, que há um povo que, apesar da pandemia, apesar do vírus, apesar do problema financeiro, é abençoado, é feliz. A paz que nós temos não depende das coisas do mundo. A alegria que nós temos é a alegria do Senhor e não a que o mundo dá. É claro que nós nos alegramos quando temos um emprego, quando somos promovidos, quando recebemos uma bênção natural, nos alegramos com isso. Mas isso não é a alegria que nos sustenta, não é a paz que excede o entendimento que habita no nosso coração. O mundo precisa conhecer que há um povo que é bem-aventurado, um povo que é abençoado, um povo que é feliz apesar das circunstâncias, e que essa vida está disponível para todos os homens, porque Deus amou o mundo, amou todos os homens e liberou essa possibilidade para todos. Eu quero terminar lendo novamente o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Tudo que eu falei aqui hoje está relacionado ao galardão, à recompensa. Tudo que eu falei aqui hoje faz parte do galardão que o Senhor vai trazer. E Jesus diz em Apocalipse 16, 15, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, aquele que guarda suas vestes, aquele que se permanece humilde de espírito, manso, que chora, tem fome e sede de justiça, com misericórdia, que tem um coração limpo, aquele que é pacificador, aquele que é perseguido por causa dessas características, bem-aventurado, porque naquele dia não será visto nu, não terá revelado a sua vergonha, mas a sua justiça. E Apocalipse 20, capítulo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurados são aqui na terra e receberão a recompensa. Eu quero orar com você para que a luz de Deus venha e você possa começar a viver nessa dimensão. Onde você está, feche os seus olhos, eu vou orar e nós vamos cantar um cântico, vamos encerrar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje, ó Deus, para que cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que ouviram a palavra do Senhor, possam receber no coração essa sua palavra, ó Deus, e ela tem o poder de produzir fé no coração, para que eles sejam alimentados, nutridos, para que eles sejam, ó Deus, ensinados, para que eles tenham da parte do Senhor revelação, sabedoria, para viverem conforme a sua natureza. Pai Santo, o Senhor é aquele que nos separou para vivermos por modo digno do Evangelho do Senhor, desfrutando da graça, desfrutando do melhor dessa terra, desfrutando, Senhor, da bênção do Senhor, ó Deus, como bem-aventurados que somos, e ainda naquele dia receber das mãos do Senhor o galardão, conforme as obras, porque nós cremos, nós falamos, e seremos recompensados naquele dia. Nós liberamos hoje uma palavra de bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, para que eles possam experimentar dessa vida conforme a sua natureza, em nome de Jesus. Essa vida é a vida no Espírito, é a vida no Espírito. Na carne nós jamais viveremos nessa dimensão, mas quando vivemos no Espírito, por isso nós cantamos em Espírito e em verdade. Por isso nós cantamos em Espírito e em verdade, porque no Espírito, na verdade, nós viveremos conforme as bem-aventuranças e seremos bem-aventurados. Vamos cantar ao Senhor em Espírito e em verdade, aleluia. Cante ao Senhor, fale para o Senhor. Verdade, te adoramos.
te adoramos. Aleluia. Em espírito. Aleluia. Em verdade. Seja abençoado. Te adoramos. Bem-aventurados. Te adoramos. Oh Espírito em verdade, bem-aventurados. Rei dos reis e Senhor. Ele é o Senhor. Te entregamos nosso viver. Entregue-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Rei dos reis e Senhor. Aleluia. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde Aleluia, aleluia. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória, que o Senhor te acompanhe todos os dias dessa semana. Aleluia, glória a Deus. em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o